Somos gratos porque Tu tens nos abençoado neste lugar. E hoje queremos pedir que não seja a exceção, ao contrário, aumenta a bênção, Senhor. Que a Tua bênção seja progressivamente maior, assim como Tu profetizas na Tua palavra. E hoje nós queremos uma porção mais especial vai descer sobre nós. Esse é o dia que Tu fizeste, Senhor, e aprove a Ti que o Teu servo viesse a esse lugar para deixar aqui uma palavra aos nossos corações. Nós declaramos que temos o nosso coração aberto, Senhor, para ouvir, nossas mentes concentradas. Nesse momento nós Te pedimos, Senhor, que toda distração saia desse lugar. Possamos ter as nossas mentes, Senhor, abertas para ouvir a Tua palavra e os nossos corações, Senhor, aptos para recebê-la. Mas também abençoamos a vida do Teu Filho, Senhor, que vai ser usado por Ti agora. Protege o pastor Bruno, a sua família, a sua casa, enquanto ele ministra a palavra sobre nós. E protege-o na sequência desses dias. Certamente as nossas vidas não serão mais as mesmas depois de ouvirmos o que Tu tens a dizer para nós. Portanto, protege essa casa, essa família, protege o Teu filho, abençoa-o também em grande quantidade. Nós Te pedimos e nós oramos assim todos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Podem tomar os seus assentos, por favor. Aleluia. É sempre uma alegria imensa compartilhar da palavra com meu povo, essa amada igreja. Aleluia. Acho que tem muito eco aqui no meu microfone. E podermos meditarmos juntos na palavra do Senhor. Amém? Então, conecte-se. Foque o seu coração naquilo que o Senhor quer falar, que o seu coração esteja disponível, esteja inclinado à voz do Espírito Santo, para deixar que Ele ministre as nossas vidas nessa manhã. Amém? Tome sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre as luzes e as trevas. Amém? O tema desse sermão é algo que eu venho meditando, acho que há algumas semanas já, que Deus vem falando muito comigo. O tema, eu intitulei esse sermão de 2 pontos. Quando o Espírito encontra a palavra. Diga comigo, quando o Espírito encontra a palavra. Aleluia. Olhando para a Bíblia, na criação do mundo, como Deus criou todas as coisas, e eu posso constatar de imediato com essa leitura, e se você continuar lendo o livro de Gênesis, todo o capítulo 1, capítulo 2, é basicamente onde Deus formou tudo que existe. Mas Deus fez tudo isso em uma ordem muito interessante. A forma como Deus trabalhou, existe uma ordem. E essa ordem que está em Gênesis, ela sempre vai seguir o mesmo princípio. Primeiro aparece o caos. Depois aparece o Espírito. Em seguida, Deus libera a palavra. E depois a vida é gerada. Essa ordem segue como um padrão de Deus na criação da humanidade, da terra e etc.
E aqui eu quero firmar com a amada igreja um princípio muito poderoso, que precisa fazer parte das nossas vidas no dia a dia, na tua rotina, na tua jornada com Jesus. E esse princípio é algo que vai mudar a forma como você conduz a sua vida junto com o Espírito Santo, que se apresenta diante de nós. Sempre que houver a união do Espírito e a palavra, vida vai ser gerada. Deus, quando o caos se apresentou primeiro, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, já havia o Espírito de Deus presente, e faltava a palavra dita. Quando Deus lança a sua palavra, que se une ao Espírito, houve a transformação do caos. E a primeira coisa que Deus cria com o Espírito que já pairava sobre a face do abismo é a luz. Deus disse: haja luz. E quando Deus diz haja luz, a palavra que sai da boca de Deus se une com o Espírito que já estava presente e a vida é transformada. Houve separação entre a luz e as trevas. Amém? Então repita comigo esse princípio da união entre o Espírito e a palavra. A vida é gerada. Ok. A criação não começou simplesmente quando Deus falou. Ela começou quando o Espírito Santo já estava presente e a palavra de Deus foi liberada. Com isso eu quero dizer, amados irmãos, que a palavra sem o Espírito é apenas uma informação. Nós temos muito conhecimento distribuído nos dias de hoje, mas o que falta muitas vezes é a presença do Espírito. Porque temos falado e conversado muito sobre esses temas, e o pastor Fernando também ministrou sobre isso, sobre a igreja moderna, a igreja pentecostal, o movimento pentecostal. O movimento pentecostal é a união da palavra com o Espírito. Porque nós vemos uma dinâmica no nosso meio, um sobrenatural de Deus, milagres acontecendo, porque neste movimento pentecostal que vivemos hoje, eu não quero menosprezar nenhum outro tipo de movimento, mas eu estou a falar daqueles que nós estamos inseridos, é que os pentecas conseguiram unir o Espírito e a palavra. E o próprio Paulo ensina que, lá em 2 Coríntios capítulo 3, que a palavra, o conhecimento sem o Espírito mata. O Espírito vivifica, mas a letra, ela mata. E nós vemos muitos irmãos nossos literalmente mortos porque acham que o conhecimento sozinho vai resolver a vida deles. E na verdade não resolve. Nós precisamos do Espírito. Se eu quero ver o caos sendo transformado, eu vou precisar unir a palavra de Deus, o conhecimento bíblico, a teologia, seja ela o que for, eu vou precisar unir ao Espírito Santo para que a vida seja gerada. Porque senão eu vou terminar morrendo, me enganando, e aí um dos espíritos religiosos possui os corações das pessoas e levam elas por um caminho totalmente estranho, totalmente esquisito. E você vê aqueles crentes loucos, porque simplesmente mergulharam na palavra, mas esqueceram do Espírito. Esqueceram que precisavam buscar a presença do Espírito Santo, viver com Ele, ter intimidade com Ele. A palavra sem o Espírito torna-se apenas uma informação. Precisamos do Espírito. Amém, amados? Também o Espírito Santo sem a palavra é apenas uma emoção, é apenas Espírito, mas não temos tempo para a palavra. Não temos tempo de meditar, não temos tempo de ler. Por isso aqui incentivamos tanto. Amados, amem a palavra. Amem a palavra. Viver de mover, viver de movimento do Espírito. Tem crentes que não perdem né? Tipo rato de igreja, não perde um movimento. Mas vai olhar, não é um crente que lê a Bíblia. Não é alguém que busca a palavra. E aquele uma hora ou outra vai se perder. Porque o Espírito Santo sem a palavra é apenas um movimento. Não havia transformação no caos quando o Espírito Santo pairava sobre o caos. Não havia.
Mas o Espírito do Deus vivo estava sobre o caos. Eu posso dizer, o Espírito do Deus vivo está sobre a irmã Andressa. Mas por que não há transformação na vida dela? Porque não há palavra. Porque não há busca pelo conhecimento da palavra. Não há união dessas duas coisas. Mas a pessoa vive uma emoção linda. Ela vive um charamaná. Ela gosta daquele mover. E nada contra os irmãos que batem as espadas, que saltam, que pulam. Nada contra. Mas às vezes falta o resultado da fórmula perfeita, que é a união dessas duas coisas. E aí você vê uma pessoa simplesmente emocionada. A pessoa grita, pula, ela está emocionada. Ela sai dessa porta, vai viver a vida dela, volta para o pecado, a frieza espiritual continua. Mas foi tão bom aquele culto, eu me arrupiei todo, pastor, era tanta unção, era tanta presença, eu senti a presença de Deus. E por que eu não vivo uma transformação do meu caos lá em casa? Porque falta Vai ler a Bíblia, irmão. Vai fazer leitura bíblica. Vai orar, vai ler a palavra. Essa é a introdução do meu tema hoje. Agora nós vamos começar a pregação, amém? Ponto número 1. Hoje vai ser assim, por ponto. Ponto número 1. O Espírito do Deus vivo, esse Espírito que pairava sobre as águas, no original da palavra ele se chama Ruach. Diga comigo, Ruach. Ruach quer dizer sopro, vida, fôlego de Deus. O Ruach pairava sobre a face das águas. Mas o primeiro ponto que eu quero dizer é que o Ruach sempre chega antes da manifestação. O Espírito Santo já estava aqui antes de você chegar. Ele chega antes da manifestação. O texto diz: o Espírito de Deus pairava. Escute, pairava. Essa palavra pairava, e aqui você precisa entender isso. No original dela, ela se referencia como uma galinha que choca os seus ovos, ok? Por um determinado período, até aquele pintinho nascer, certo? O fato de o Espírito estar pairando sobre um caos não quer dizer que ele está sem operar. O pairar sobre o caos é um tempo necessário de preparação para algo glorioso que vai nascer. Quando o anjo vem a Maria e diz a Maria que ela iria engravidar do Espírito, sim ou não? Sim. Naquele momento o Espírito começou a pairar o ventre de Maria, mas foram 9 meses para Jesus, para o milagre acontecer. Foi 9 meses. O Espírito, quando paira, não quer dizer que Deus está parado. Quando o Espírito pairava sobre a face do abismo, não quer dizer que Deus estava sem fazer nada. Então aí você já começa a pensar no seu caos, porque eu estou pensando no meu. Quando eu estou meditando na palavra, eu já vou listando os caos que eu tenho. Tem bué de caos, muito. Eu não sei quais são os seus, mas há pessoas que estão a viver caos aqui que leva anos. Aquela situação que não se resolve, aquele problema financeiro que já se arrastou por quase 24 meses, e você acha que Deus se ausentou, você acha que Deus te abandonou, mas na verdade o Espírito está pairando sobre o caos. Diga comigo, o Espírito chega antes da manifestação. Quando tudo parece parado na sua vida, na verdade Deus está incubando um milagre. Você vai parar de reclamar das orações que você faz e elas não foram respondidas ainda, porque você precisa entender a partir de hoje que Deus está incubando. Quando você ora, o Espírito Santo paira sobre o caos, e nem sempre o caos se transforma no momento que você orou. Às vezes vai levar tempo. Vai levar tempo.
Se olharmos para Jesus, amados, antes do livro antes do Novo Testamento ser escrito, houveram 400 anos de silêncio. Deus não falava, Deus não usava mais os profetas. 400 anos. E depois eu fui olhar os 400 anos, era exatamente o Espírito pairando, incubando. Sabe o quê? O milagre do nascimento de Jesus, do Salvador que viria. Foi 400 anos de silêncio. E talvez você pense, uau, Deus ficou paralisado. Não, Deus não ficou paralisado. Na verdade, Deus estava incubando algo glorioso. Amém? O silêncio do céu não significa ausência de Deus. E eu acho que todos nós já vivemos silêncios de Deus. Quem já viveu silêncios assim? Você ora, pergunta, conversa, aconselha, pastor, reunião, vai para a igreja, vai para... E você não tem uma direção da parte de Deus. Parece que Deus silenciou. Só que, amados, você precisa entender que o silêncio não é uma ausência. Silêncio é preparação. Silêncio é preparação. Deus está preparando algo. E às vezes nós queremos, como líderes, interferir na vida de pessoas. E Deus diz, não faça isso. Você não pode interferir no processo das pessoas. Então, meu irmão, continua firme, amém? Continua firme. 400 anos de silêncio, sem nenhum registro de profetas, Deus usando profetas. Deus estava preparando a humanidade para receber o Messias. Quantas vezes você está em situação difícil, na sua família, em casa, profissionalmente falando, e simplesmente você acha que Deus silenciou, ou que Deus até mesmo não existe, até deixa de acreditar na oração. Muitos nem querem mais orar, já cansaram tanto, oraram tanto sobre determinado assunto e não viram solução, que simplesmente já querem desistir. Qual era o maior temor do profeta Elias na Bíblia? De quem Elias tinha mais medo? Qual era o grande problema de Elias? Os que leem Bíblia não sabem? Era Jezabel. Jezabel era o grande caos na vida de Elias. Aquela mulher lhe causava arrepio só de ouvir falar o nome. Mas é tão interessante que quando Deus usa Elias para profetizar a morte de Jezabel e dizer que, olha, o corpo dela será comido por cães, ele morre, a infeliz não morre, mas ele morreu, mas ele já profetizou. Ele já profetizou a morte do demônio. Mas o demônio continuou vivo, ele morreu. Depois, Deus levanta o seu discípulo. Quem era o discípulo de Elias? Eliseu. Eliseu, cheio do Espírito Santo, unge Jeú, o rei. E quem mata Jezabel é Jeú. Não foi nem um discípulo dele, direto. Só que, amados, entre a profecia, a oração que ele declarou sobre a morte de Jezabel, até ela morrer, foram 15 anos. O homem morreu, nem viu a coisa acontecer. Mas ela morreu. E quando ela morre, escute, diga comigo, Deus honra as minhas orações. Quando ela morre, Jeú, os dois homens que estavam cuidando dela na janela, eles dois liberam ela para o chão, ela cai. A Bíblia diz que o sangue dela foi sobre todos aqueles que estavam ali. Jeú entra para o palácio para jantar, para comer. E no meio do jantar ele lembra do corpo dela. E diz, olha, peguem o corpo de Jezabel e enterrem, porque pronto, ela era uma autoridade também, vamos honrá-la, de certa forma, enterrem ela. E os homens vão atrás do corpo. Quando chega no corpo, não há corpo. Os cães comeram a carne de Jezabel. E ele lembra, quando eles trazem a notícia para Jeú, Jeú diz, cumpriu-se a palavra profética que saiu da boca de Elias há 15 anos atrás. Ela morreu exatamente do jeito que o profeta disse que ela morreria. Diga, Deus honra as orações, mas não é no nosso tempo que elas se cumprem. Amém? Há coisas que você vai orar
que só os filhos dos teus filhos vão experimentar. Nem você vai experimentar. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, eu dizia isso para ela. Ela disse assim: não, pastor, mas pelo amor de Deus, eu quero ver também, né? Eu quero ver algumas coisas que eu oro acontecendo. Muitas coisas vão acontecer. Amém? No nosso tempo, na nossa geração. Mas há avivamentos que nós estamos gerando que vão acontecer aí para 2, 3, 4 gerações para frente. Há coisas que nós estamos orando aqui por essa nação, que os nossos netos vão usufruir disso. Então, não ache que você orou e que o silêncio de Deus entrou e ficou esquecida a sua oração. Amados, todas as lágrimas que nós derramamos na presença de Deus são coletadas e registradas num livro celeste. Amém? Deus registra todo o teu choro, a tua dor, os momentos de oração no banheiro, que você chora que ninguém vê, que a angústia possui seu coração diante do caos que você está vivendo. Deus está coletando cada lágrima que sai do nosso rosto. Segundo ponto, Deus nunca conversa com o caos. Deus não conversa com o problema. De Gênesis a Apocalipse, o modus operandi de Deus é: não foco no problema, eu foco no destino, no propósito. Deus não olha para o caos, para o problema da terra, para a escuridão. Deus não olha para a terra era sem forma e começa a questionar, discutir com o problema. Deus não se comunica com o caos. Deus fala com propósito. Amém? Ele não disse: caos, desapareça. Deus não foi até o caos falar direto com o caos. Deus simplesmente sabia que o caos existia, não se comunica com o caos e diz: haja luz. Ele focou no propósito. Haja luz. Deus não alimenta problemas, Ele libera destino. O nosso problema todo da nossa vida é que nós gostamos de estar dentro do problema. Nós gostamos de remoer o problema. A gente gosta de ficar emaranhado dentro daquilo, sem sair para um canto. Você tenta resolver, você não consegue. Você gosta de conversar, se deleitar no problema. Meu pastor, eu estou passando fome, eu vou morrer. Fui demitido. E você entra naquela depressão. E sabe, e o meu problema é maior do que todo mundo. Ninguém tem um problema desse tamanho. Eu estou mesmo mal, minha vida está mal. Meu relacionamento conjugal está um caos. Eu não aguento mais olhar para o meu marido não aguenta olhar mais para a mulher. Você mergulha no problema. Olhe para Deus. Os caos vão continuar existindo e eles vão se multiplicar. Mas o teu posicionamento diante do caos não pode ser de alguém que conversa com o caos. Você precisa conversar com o propósito, com o destino. Deleitar-se com o propósito, não com o caos. Deus presencia o caos, não se intimida com o caos, não se emociona com o caos, não fica estressado com o caos, não entra na depressão do caos. Deus simplesmente decreta, porque Ele sabe que da união entre o Espírito e a palavra a vida é gerada. Ele sabia que o Espírito estava presente. Então agora eu vou simplesmente liberar o destino. Qual é o destino? Haja luz. E houve luz. Haja luz e houve luz. Amém? Jesus não discutiu com o espírito de morte que possuiu Lázaro. Todo mundo aperreado, vai, arruma roupa, o corpo já está a feder, chama Jesus. Cadê Jesus que não vem? Você olha a natureza humana das pessoas e a pessoa não tem um foco naquilo que tem que focar. Ela tende a olhar a morte. Perdemos um ente querido, morreu, acabou com tudo, a saudade. Você entra na vibe mesmo do problema. Jesus lá bem tranquilo. Quando Jesus chega
diante do túmulo de Lázaro, você não vê Jesus dizendo: espírito de morte, eu te repreendo, solta Lázaro agora, vai, solta em nome de Jesus. Não, em nome de meu nome, né? Solta em... Você não vê Jesus a brigar com o espírito da morte. O espírito da morte já tinha possuído Lázaro. O corpo de Lázaro já estava entrando em estado de putrefação. A Bíblia diz que Jesus chega diante do túmulo, tira os olhos do problema, do caos. A presença do Espírito que ele já carregava, já está nele, o Espírito do Deus vivo. Ele já tem a presença do Espírito. O que é que faltava ali agora para o caos ser transformado? Vocês estão aprendendo. Eu estou tão emocionado com vocês. O Espírito já estava ali. Faltava o quê? Precisava Jesus discutir com o caos? Não. Lázaro, vem para fora. Meu irmão, não discuta com o caos. Quando a coisa apertar em casa, quando os problemas se multiplicarem, não discuta com o caos. Se você é alguém que conhece o Espírito Santo, que anda com Ele, o que está faltando agora é você liberar o destino. Abra a boca e libere a palavra sobre o problema. Libere a palavra. Para de ficar choramingando. Feito meninos mimados que tiraram o sambapita da boca e ele começou a chorar. Para de olhar o problema. Se você carrega em você o Espírito, agora libere a palavra. Pastor, eu convivo com meu pai, alcoólatra. 30 anos de cachaça. 30 anos. O que é que você vai fazer diante desse caos? Orar a palavra. Libere a palavra. Porque nós somos uma igreja da palavra da fé. É porque a palavra da fé, unida com o Espírito Santo, transforma o caos. Nós vivemos... Esse é um dos principais pilares dessa igreja. Eu não posso aceitar a morte dos Lázaros e simplesmente olhar e dizer: foi Deus que quis que ele morresse. Desculpa, não. Ah, não, Deus quis assim. Amados, Deus é soberano, amém? E quando Ele quer recolher alguém, Ele recolhe. E Ele não vai pedir permissão a mim e a você para fazer isso. Ok? Mas Deus nos dá autoridade na terra para orar e ver caos sendo transformado. Deus nos dá essa autoridade. Eu já presenciei muitas vezes na minha vida coisas que eu profetizei, coisas que eu orei, que eu declarei a palavra e que eu vi o caos sendo transformado na minha família. Quando todo mundo estava em alvoroço, Deus me convidou a orar e declarar a vida onde há morte, a libertação onde há os escravos. Não discuta com o caos. Jesus tinha uma situação de caos, N situações eu poderia elencar aqui. Mas Jesus tinha uma situação de caos que era alimentar uma multidão e só tinha 5 pães e 3 peixes. Aquilo era um caos. Os discípulos olharam e disseram: é mais fácil liberar todo mundo para comer em casa. Libera as pessoas, Jesus. Vamos, cada um vai e come no seu lugar. Porque os discípulos fizeram conta. As contas eles fizeram certinho. 1 mais 1 aqui é 2, não vai dar. E você olha para Jesus sem afobação, sem emoção nenhuma, focado no princípio. Você não vê Jesus aqui: Senhor, tem misericórdia de mim. Tu sabes o que eu estou passando, Senhor. Olha a quantidade de gente que tem aqui para comer. Jesus, não tem nada, só tem esses peixinhos aqui, não vai dar. Você não vê Jesus orando assim. O comportamento de Jesus é exatamente o oposto.
A Bíblia diz que ele tomou os pães, os pouquinhos de peixe que tinham, diante de uma multidão. A Bíblia diz que ele olhou para o céu. Pai, te dou graças. Jesus não discutiu com o caos. Jesus liberou a palavra junto com o espírito que ele carregava com ele. E simplesmente o sobrenatural da multiplicação aconteceu. Pedro e João, Atos capítulo 3, na frente do templo, a porta formosa do templo. Primeiro milagre daqueles homens depois que foram cheios do Espírito Santo. E é engraçado, antes do Pentecostes, antes do derramar do Espírito Santo, Pedro e João visitavam aquele templo e simplesmente viam um aleijado de nascença todos os dias e não faziam nada por eles. Sabe por quê? Porque não adiantava, lhe faltava o Espírito. Ele tinha o conhecimento, mas lhe faltava o Espírito. Mas depois que há o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, que os apóstolos, os discípulos são cheios do Espírito Santo, eles saem dali e a Bíblia relata como o primeiro milagre de Pedro e João. Eles vão de frente de novo do aleijado, aquele homem lá coxo de nascença. Ser coxo de nascença é um caos, sim ou não? Fala, irmão, sim ou não? Sim, aquele homem vivia um caos. Mas é interessante que naquele momento Pedro e João olham para ele e já não conversam com o caos. Eles conversam agora em outra dimensão, em um outro nível. Qual era o nível? Eu tenho o Espírito do Deus vivo habitando dentro de mim. Epá, agora eu vou liberar a palavra sobre o coxo. E dentro deles, eles se comunicam com o destino daquele coxo, com o propósito daquele coxo. E ele libera uma palavra focada naquilo ali. E qual foi a palavra? Eu não tenho ouro e nem prata para te dar, mas o que eu tenho, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho dentro de mim? Eu tenho a união do Espírito e da palavra. Eu tenho uma solução para o caos da tua vida. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho dentro de mim, eu te dou e te dou de graça. Vem, levanta e anda. E simplesmente aquele coxo levantou e andou. Diante do caos, qual é a reação que eu tenho? É uma reação de conversar com o caos, de me relacionar com o caos, de mergulhar nesses problemas, ou de lançar a palavra junto com o Espírito e a vida vai ser gerada, a transformação vai ser gerada. Ponto número 3. A palavra cria aquilo que ainda não existe. Diga comigo, a palavra cria aquilo que não existe. Em Romanos, Deus fala que, a palavra do Senhor fala que Deus chama a existência aquilo que não há. Quando Deus disse haja luz, a luz não existia. Deus chamou a existência uma coisa que não havia, passou a haver. Quando Deus disse haja luminares no céu, no céu, não havia luminares. Deus estabeleceu com a palavra. Não havia vida dentro de Lázaro. Jesus trouxe algo que não existia, começou a existir. Eu não sei o que é que vocês pensam ouvindo isso, mas há tanta coisa que eu oro, que eu desejo ter, que eu clamo, que eu profetizo. Há tanta coisa que eu preciso que existe, elas não existem de fato ainda. As irmãs solteiras, levanta a mão em nome de Jesus aí. Estão com vergonha? Levanta a mão. As irmãs solteiras que oram por um marido que não existe. O teu marido não existe, mas você tem que trazer a existência na oração. Da união entre o Espírito e a palavra, teu marido vai aparecer. O problema é que os crentes casam e casam errado e os casamentos se desfazem. É porque não tem Espírito e não tem palavra. E você fica escolhendo, feito sabe? Aquela ali é bonita. Aquela ali... Mano,
Você não está entendendo que não é o caminho para escolher uma mulher? Homens, você que é homem aqui, jovem, o caminho para você escolher sua esposa não é atirando para todo lado. Não é com mensagenzinha, sticker bonito do WhatsApp. Você precisa ir ao Espírito Santo, pegar a palavra e dizer: eu profetizo, eu cancelo as endemoniadas, eu cancelo as manifestadas, eu repreendo essas mulheres cheias da pomba gira, eu profetizo e eu trago à existência uma mulher santa, eu trago à existência uma mulher cheia de Deus, eu trago à existência uma mulher que ora, que lê a Bíblia, eu trago à existência uma mulher que teme ao Senhor. Vocês estão aqui recebendo a receita para se construir uma família fundamentada em Deus. Amém? Antes da luz existir, escute, preste atenção nisso. Antes da luz existir, em Gênesis, a palavra já existia. A palavra foi primeiro ou veio depois? Não, vamos ser sinceros. A palavra veio primeiro ou veio depois? Primeiro veio a palavra. Então a palavra existe primeiro. E porque a palavra primeiro existe, depois vem a manifestação daquilo que a palavra tem poder para fazer. Então, pastor, eu não tenho um emprego, mas você já tem a palavra sobre o emprego. Amém? Amém. Pastor, eu quero muito mudar de emprego e ir para um emprego melhor. Você tem a palavra sobre o emprego. Agora você tem que liberar, junto com o Espírito, a palavra para que este aconteça. Para que aquilo que não existe passe a existir. Nós não tínhamos ponto para fazer a igreja. Passamos 3 anos ou mais procurando um lugar. E orávamos: Senhor, não temos um lugar, mas nós temos uma palavra. Trazemos à existência o lugar da igreja. E a gente visualizava no Espírito. Não existia, mas existia a palavra. Então não existe o marido perfeito, mas existe a palavra. Você pode não ter nada ainda. Você pode estar sozinho, solteiro, sofrendo. Porque solteiro sofre. É ou não é? Você que casou agora recentemente, me fala. Não, fala mesmo pro povo ouvir. É ou não é? É verdade, pastor. Obrigado. Para não dizer que é coisa da minha cabeça. Solteiro sofre. Mas o solteiro, a solteira, precisa estar alinhado. Amém? Fala Deus, né? A criação. Escute. A criação nasceu primeiro na boca de Deus, para depois se materializar. Então tudo começa na palavra. Não começa você atacando. Não começa você indo para cima. Eu vou resolver. Para. Começa orando. Começa declarando a palavra. Começa orando para que o Espírito Santo tome essa palavra que sai da tua boca e transforme o caos e traga à existência o que não há. Amém, amados? Amém. Comece orando. Não comece atacando tudo aquilo que Deus quer fazer. Tudo aquilo que Deus quer fazer. Primeiro sai da sua boca, depois chega aos nossos olhos, materializado. 4º ponto. O mesmo Ruach que aparece novamente na criação do homem. O mesmo Ruach. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia fala da criação do homem, sem o sopro de Deus. Deus fez aquele Adão, até conversava com o pastor Fernando uns dias desses aqui. Deus cria Adão com as suas próprias mãos. A palavra do Senhor diz que façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Atributos, características. Deus criou Deus, quando foi fazer Adão, ele parou tudo, porque era algo extremamente complexo. Mas era um projeto muito complexo.
neurônios, conecta um no outro, fio, vem, células, não sei o que, aquela complexidade da anatomia humana. Deus vai... Quando Deus termina de fazer, ficou um corpo lindo, perfeito. Lindo, perfeito. Mas faltava algo. Faltava o que em Adão? Diga, ruach. Adão, sem o Espírito, era apenas um boneco bem elaborado. Às vezes você está construindo algo muito grande. Você está trabalhando horas a fio, meses, anos, sobre um projeto seu pessoal, mas você nunca convidou o Espírito Santo para esse projeto. Você nunca chamou o ruach de Deus para ungir o teu projeto. Ele é apenas um projeto sem vida. A obra de Deus na humanidade, na vida de Adão, não seria nada sem o ruach, porque a Bíblia diz que quando Deus sopra nas narinas de Adão o ruach, Adão se fez alma vivente. A vida entrou dentro do projeto. A vida entrou dentro daquilo que era apenas um boneco. A vida de Deus. Sabe aqueles 5 pães e os 2 peixinhos nas mãos de Jesus? Sem o Espírito eram apenas uma comida que ia alimentar no máximo 5 pessoas. Só que Jesus carregava o Espírito dentro dele. E quando ele toma aquilo que é o ordinário, aquilo que é o normal, o natural, o comum, um punhado de comida que aparentemente não tem nada ali. E às vezes na sua vida tem coisas que aparentemente não tem nada, mas se tiver a presença do Ruach Elohim, vai criar uma dinâmica de explosão na sua vida absurda. Una-se ao Espírito Santo. Lance palavras sobre o caos. Ore e declare a palavra. Ore e declare a palavra sobre o caos. Sabe esse mesmo Espírito que foi soprado nas narinas de Adão, o Ruach Elohim, esse sopro de Deus, aparece de novo lá em Ezequiel capítulo 37, e eu acho isso fantástico, porque parece que em Ezequiel capítulo 37 Deus quis brincar de novo de fazer boneco. Epa, já fazia bem de tempo que ele tinha criado boneco. Fernando? Tipo, o último boneco que eu criei já faz bué de ano. Vou criar, mas dessa vez eu não vou criar um boneco não, eu vou criar uma nação. Vai ser em escala a minha produção. Deus saiu de um protótipo e agora produziu em escala. Ezequiel capítulo 37. Deus toma a vida do profeta Ezequiel. Diante de um caos, Israel estava cativo no exílio babilônico. Israel não tinha onde cultuar. Israel não tinha constituição de nação. Israel não tinha... A nação estava simplesmente desfacelada. Não existia nação praticamente. Espalhada, destruída, sem identidade. Uma nação que foi roubada, foi tomada de assalto. Templo destruído, não temos onde fazer sacrifício, não temos nada. Deus olha para aquele caos, chama o profeta e diz: agora eu vou fazer aqui um ato profético. É um símbolo, porque a palavra do Senhor diz que o ato profético de Ezequiel representava toda a nação de Israel. E Deus coloca eles, e vamos ler, é melhor, né? Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37.
palavra do Senhor diz, Ezequiel capítulo 37, versículo 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Isto Ezequiel está falando, ok? E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Versículo 3: E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Para aí. Pare. Oi. Quando o profeta é colocado diante do caos pelo Espírito, então já havia a presença do Espírito ali. Amém? Diga, o Espírito vem primeiro. Quando ele é posto diante do caos, Deus o questiona: por acaso, profeta Ezequiel, por acaso é possível, como que diz aqui? Por acaso é possível viver estes ossos? Olha a pergunta que Deus faz a Ezequiel. O mais interessante não é a pergunta que Deus faz, é a resposta dele. Ele olha assim, aí diz: tu sabes. É a resposta mais inteligente de um homem de Deus, é essa. Sabe por quê? Porque diante do caos que na tua humanidade você não consegue resolver, é melhor você dizer: tu sabes, Senhor, do que você reclamar e dizer que é impossível. Ele não entrou na pilha de Deus de querer negativar a coisa, de querer dizer: Deus, é totalmente impossível. Ele para e dá aquela resposta que Deus ama ouvir. Ele, antes de dizer: isso aqui vai dar errado, vai dar babolo, isso aqui é problema, ele olha e diz: Deus, tu o sabes. Ali ele acionou o gatilho que ele precisava para entrar no sobrenatural. Aí Deus disse: esse gajo confia em mim. É com você. É você mesmo que eu vou fazer aqui agora. Então disse: profetiza sobre esses ossos. Diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei descrescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que vier... Peraí, cada osso a seu osso? Aquilo uma misturada de osso, osso de Fernando, osso de Bruno, junta o que está lá a perna. Não, você tem que ler a Bíblia assim. Eu fico lendo a Bíblia e dizendo: nada. O osso de Eveline que juntou com o osso de Paulo e não podia juntar. Cada osso ao seu osso, atenção. Um amontoado de osso, Abedel. Como é que é isso? E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o... Pare, oi. Deus de novo faz como fez em Gênesis. Junta pele, tendões, músculo, vai. Deus estava brincando ali, acho que aquilo ali para Deus era bem... Isso eu sou bom nisso. Deus estava dizendo: essa aqui é minha praia. Não se preocupe, Ezequiel, eu mesmo vou juntar tudo aqui, as peças. Ei! Terminou, ficou aqueles bonecos bem bonito, um exército de boneco, tudo parado. Deus diz: falta-lhe agora o Espírito. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. E sabe o que é interessante, pastor Fernando? É que Deus... Eu fico pensando, mas por que Deus pede para Ezequiel profetizar? Vai, Deus já e faz. Eu estou aqui só... Não. Deus disse: não, agora tu vais profetizar, não sou eu que vou falar. Tu vais profetizar, Ezequiel, porque Deus quer que você participe da obra. Deus quer que você esteja junto no processo. E ele me disse: profetiza ao Espírito.
profetiza, filho do homem, dize ao Espírito. Ele estava dizendo, pegando na mão de Ezequiel, dizendo o que é que Ezequiel tinha que falar. E disse, profetiza assim: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então profetizei como ele me deu ordem, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Aleluia. Vem de onde o Espírito? Dos 4 cantos. Aleluia. Sabe por que o Espírito veio dos 4 cantos? E em Gênesis, o próprio Deus sopra nas narinas de Adão. Aqui não, aqui o Espírito vem dos 4 cantos. Sabe por quê? Porque aqui era uma produção em escala. Aqui não era um homem, aqui era um exército. Era um exército. Então vai vir dos 4 cantos o mesmo Espírito que pairava sobre a face da terra inteira, dos 4 cantos da terra. É esse Espírito que vai entrar em operação aqui agora e vai suscitar um exército glorioso. Então, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis quem dizem, os ossos se secaram e apareceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Aqui Deus estava dizendo, eu vou levantar de novo a nação de Israel e ninguém vai impedir. E depois dali Deus levanta Neemias, Esdras, aqueles construíram os templos, outro reconstruiu os muros de Jerusalém. Foi de novo um processo de resgate de uma nação inteira. Mas antes foi feito uma simbologia, foi uma demonstração. Aquilo era uma demonstração do que Deus faria com a nação de Israel. Amém? Amém. Então, o Ruach de Gênesis é o mesmo Ruach que aparece em Ezequiel capítulo 37. Amém? Observe a ordem: profetiza, chama o Espírito e a vida transforma o caos. Essa foi a sequência. Nem mesmo uma profecia produz vida sem o Espírito. Sabe o que está acontecendo muito no nosso meio? As profetadas. Profeta que revela CPF, revela BI, é tudo profetada. E sabe o que acontece com esse tipo de revelação, entre aspas? Não há transformação. Poderia aqui estar revelando aqui números de identidade, onde você vive, isso não traz transformação. É preciso o Espírito. Nem mesmo a profecia mais bonita vai produzir transformação sem o Espírito. Porque nós temos tanto cuidado, e eu creio que Deus está levantando uma geração de profetas novos. Eu creio muito nisso. Sabe por quê? Porque nos últimos tempos a companhia dos profetas vai precisar estar num nível de rotação e de atividade brutal na terra. Porque o pecado tem se alastrado. E Deus vai levantar homens e mulheres que irão denunciar o pecado de forma brutal. Mas nós temos que preparar o nosso coração, porque Deus conta comigo e com você, amém? Amém. Deus conta com a sua boca, com o seu coração disponível. Mas eu preciso do Espírito. A palavra e o Espírito. Diga, a palavra e o Espírito. Diga, o Espírito e a palavra. Eles trabalham juntos. Não tem como desassociar. Se eu separo, eu não vou ter o resultado esperado. 6º ponto. O Ruach, o Espírito do Deus vivo, o sopro. Ele capacita homens. O Ruach na capacitação dos homens. E amados, aqui eu tenho um ponto importante a falar. Às vezes a gente acha que o derramar do Espírito, a capacitação que vem do alto, é apenas para aqueles que vêm aqui ao púlpito pregar. Às vezes a gente acha que o mover do Espírito é somente para aqueles que ministram, aqueles que estão no altar. Só que, biblicamente falando, nós vamos ver Deus soprando o Ruach, o seu Espírito, sobre homens, para trabalhar no secular. Se você vai olhar para Bezalel, em Êxodo capítulo 31, a Bíblia diz que encheu do Espírito de Deus. Para quê? Para ele construir. O homem era um designer de interiores, arquiteto da mais alta.
ele precisava do Espírito Santo para desenvolver sua profissão. Sim, é um engano terrível achar que o Espírito Santo é somente para pregar. É um engano terrível achar que o enchimento, o sopro do Espírito Santo é somente para chegar com o microfone aqui e profetizar, expulsar demônios. Amados, não. Deus vai muito além da nossa mentalidade. Porque se eu tenho alguém cuidando, limpando essa casa aqui, lavando o chão, escovando esse carpete, aquela pessoa pode estar cheia do Espírito Santo para esse serviço. Amém? Se eu tenho alguém atrás das câmeras, é uma profissão. Ela pode ter ungida com o Espírito Santo para atuar e fazer bem aquilo ali. Se eu tenho as pessoas que fazem de forma maestral, móveis de madeira, você olha e vê, uau, que lindo, eu jamais faria isso. É uma unção de Deus sobre a vida daquela pessoa. Pela primeira vez alguém recebe o ruach, não para profetizar, mas para construir. Quem sabe você precisa do Espírito Santo, não é para estar aqui com o microfone na mão, mas é para estar na tua casa servindo o teu marido, servindo os teus filhos. Não tem coisa mais linda do que uma mulher que não prega, não está na frente, não ora, não faz nada, mas cuida divinamente da sua casa. Aquela mulher está tomada pelo Espírito do Deus vivo. Não se iluda achando que unção é só aqueles que gritam, que oram, que falam. Não. Às vezes o Senhor está te ungindo para fazer coisas que não tem nada a ver com isso que nós estamos falando aqui. O Espírito Santo não unge apenas púlpitos. Ele também unge profissionais. Quem duvida? Eu posso mostrar na Bíblia. Você sabia o que Daniel, da Bíblia, lá quando foi no reinado de Nabucodonosor, sabia que Daniel era funcionário público. Daniel tinha uma profissão na Babilônia. Deus ungiu Daniel como um profissional. O Espírito do Deus vivo estava sobre Daniel. Daniel não pregava, não fazia nada disso, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito estava sobre ele. Sabe quem José era? Um administrador, um gestor de ponta, um profissional. O Espírito do Senhor estava sobre José no Egito. E ele desenvolveu sua função como administrador, como governante. O Espírito do Senhor estava sobre Irão de Tiro, um metalúrgico que trabalhava com bronze. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Tantas outras profissões. Lucas era médico. Às vezes a gente confunde as coisas, sabe, irmãos? E trazemos o espiritual só para o ambiente da igreja. Ah, não, tá na igreja, tá cheio do Espírito Santo. Tá aqui numa célula, tá cheio do Espírito Santo. E às vezes Deus está te ungindo, sair no teu projeto lá. O Espírito Santo está sobre você, está dentro de você. A unção está sobre você quando você está lá no terreno. Amém, amados? O Espírito Santo, o ruach, vem para dar capacitação. Acham que Adão foi o sopro de Deus que veio, o fôlego que veio sobre Adão, era só para Adão sair girando, orando em línguas? Tinha banho de trabalho sério, duro, capinar, limpar, arrumar bicho, tira piolho dos bichos, das ovelhas. Era muito problema, era muito trabalho. Então não acha que teu trabalho é só um trabalho à toa. Estou aqui só para ter meu dinheiro no final do mês, receber meu salário. Não, irmão. Entenda que você e o Espírito Santo habitam em você. Você está ungido para isso. Eu preciso entender essas coisas. No meu coração, eu nunca entendi trabalho como trabalho. Eu sempre entendi trabalho como propósito, como missão. Eu estou aqui no shopping. Eu tenho uma função dentro do shopping, profissional aqui no shopping. Eu sinto a unção de Deus sobre mim no meu trabalho. Como ela se desenvolve, aí, meu irmão, é mistério. Tem coisa que é mesmo mistério. Mas o ruach, ele vem para capacitar você. E não é só para você ser um líder de célula. Não é só para você estar na agenda de pregação da igreja.
Amém? Sétimo, o ápice do Ruach acontece em Jesus. Quando em Lucas capítulo 1, o Espírito do Senhor virá sobre ti, o anjo falou, depois o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que acontece? É uma repetição de Gênesis. Em Lucas capítulo 1, em todos os evangelhos que relatam o nascimento de Jesus, acontece uma repetição do que aconteceu em Gênesis. Uma repetição. O Ruach, a palavra e a vida gerada. O Espírito, a palavra e a vida é gerada. Só que em Jesus não nasce agora mais um planeta. Em Jesus nasce o Salvador. Do Ruach, da palavra, nasce agora o Salvador. O processo se repete. O processo se repete. E quando eu escrevi isso ontem à noite, me desceu lágrimas no rosto assim, porque quando eu terminei de dizer isso, Senhor, está se repetindo o processo, porque eu analisando padrão, né? Vocês não fazem isso? Analise os padrões. No Éden foi assim. Agora com Jesus, o Espírito, a palavra, a vida é gerada sobre um caos que a humanidade vivia. Agora a humanidade tem a opção de voltar-se para Deus por meio de Jesus, que antes não tinha. E agora a humanidade passa a ter o Espírito Santo habitando, que também não tinha. Então era um caos que veio uma transformação. E eu fechei os olhos por um momento e o Espírito Santo disse assim: alguém orou por você, para que você nascesse. E o meu Espírito, com a oração de alguém por você, lhe trouxe à terra. E você vivia um caos. Dentro do ventre da sua mãe você já vivia um caos. Mas ali havia uma coisa muito poderosa, que era o Espírito e a palavra sobre a barriga da sua mãe. E mesmo que por diversas vezes ela tenha tentado tirar você, nem mesmo as tentativas todas do inferno poderiam proibir o teu nascimento. Porque havia ali Espírito e palavra sobre o caos. Vais nascer. Vais nascer. Amém? Amém. E quando Deus projetou você, Espírito, palavra, vida foi gerada e você nasceu com um propósito, com um destino. Você nasceu debaixo de um plano divino para este tempo. Você não é obra do acaso, você não é um erro do seu pai e de sua mãe que não fez bem o controle ali, na hora das relações. Não. Você é um projeto do coração de Deus, que nasceu para cumprir uma missão na terra. Então não ache que sua vida é só mais uma. Não, você é alguém que, no mesmo padrão de repetição que Deus criou Adão com um propósito, Deus depois cria Jesus com outro propósito, Deus também criou você com um propósito. Você não nasceu à toa. Amém, queridos? Amém. Creia nisso no seu coração. 8. Agora temos o Pentecostes. E sabe o que é o Pentecostes? O Pentecostes é o novo Gênesis. Literalmente, o novo Gênesis. Em Atos capítulo 2 vem o quê? O vento. Quem é o vento? O Ruach. O Espírito é o vento. O Espírito é o vento. Depois que o vento vem as línguas. As línguas representam a palavra. Qual é o resultado disso? Nasce uma nova criação de Deus. Sabe o que é agora? Diga, a igreja. A igreja nasceu ali. Amados, a igreja de Jesus Cristo nasceu da união do Espírito e a palavra. Em Atos capítulo 2, a igreja nasce, reescrevendo a Gênesis. E agora eu tenho uma igreja poderosa na terra, que é agente de transformação de todo o caos. Nos 2 capítulos vai aparecer o Espírito, a palavra
e a vida. Se você ler todos os capítulos de Atos, você vai ver uma igreja que se movia com o Espírito e a palavra e o Espírito e a palavra. Eu não sei se existem outros movimentos aí, mas qualquer coisa fora do Espírito é mesmo fogo estranho, porque a tendência de você se perder no caminho é extremamente grande quando você só anda no Espírito. E se você só andar na palavra, é também extremamente grande a tendência de você se perder. A igreja de Atos era uma igreja que andava no Espírito e na palavra. Entenda uma coisa. O caos que você vive, uns pequenos, outros grandes, outros estão vivendo 2 caos, outros estão vivendo uns 20, né? Esse caos não assusta Deus. E não devia te assustar. Não devia. O problema é que você está focado no caos. Você não está focado na palavra. Você não está focado no destino, no propósito daquilo que está acontecendo. Deus não se impressiona e nem se assusta com o tamanho do problema que eu estou a viver. Deus nunca precisou de uma ordem para começar uma coisa. Deus não precisou. Na verdade, Deus começou tudo do caos. Ele começou tudo do problema para a solução. Deus não começa as coisas da solução para depois vir mais... Não. Tudo que Deus fez não precisou estar em ordem. Ele precisou que um caos existisse. O caos precisa existir. Os problemas precisam existir. Ele sempre começou no caos. O diabo escreve a realidade, né? Para nós, mas Deus declara sempre o futuro. O diabo chega e diz: estás a orar por isso, né? Ok, mas não te esquece, tens um problema sério, e eu vou estar aqui no teu pé para te lembrar desse problema todos os dias. Mas Deus declara o futuro. Deus olha para o destino, Deus olha para o propósito, Deus olha para a missão. Eu sei que há pessoas aqui que estão enfrentando o caos, e de alguns eu conheço, a gente conhece algumas histórias aqui, mas Deus não está assustado com isso, e também Deus não está em silêncio. O Espírito está pairando, amém? Nunca diga: esse meu problema está muito extenso. Não, da próxima vez que alguém lhe perguntar, você vai dizer: tem um problema sim, pastor, mas o Espírito Santo está pairando sobre esse caos. E está a haver movimento. Está a haver movimento da parte de Deus. Mesmo no silêncio está a haver movimento da parte de Deus. Não foi a luz que venceu as trevas. A gente acha que foi a luz quando Deus disse: haja luz. A luz foi e venceu as trevas. Não. As trevas foi vencida pela palavra. Muito antes da luz existir, as trevas já foi derrotada. Muito antes de Lázaro sair do túmulo, a morte já tinha sido derrotada pela palavra. Pela palavra. Não foi o homem que venceu a morte. Escute, não foi o homem que venceu a morte. Foi o sopro do Espírito. O sopro do Espírito. Não foi o vale que produziu os soldados em Ezequiel capítulo 37. Foi uma profecia unida ao Espírito que produziu aquele glorioso exército. Toda transformação acontece. Escute bem isso. E aqui eu quero encerrar para a gente orar. Toda transformação acontece da união entre o Espírito e a palavra. A transformação que aconteceu na minha vida, quando eu entreguei minha vida a Jesus em 1999, toda a transformação que Deus fez na minha vida foi da união entre o Espírito e a palavra. Espírito e palavra. Espírito, palavra. Presença de Deus e a palavra. Momentos de oração, de jejum, de busca a Deus, de andar com Ele e a palavra. Foi isso que resultou nas transformações. E ainda tem coisa para ser transformada no dia de hoje. Tem coisa que eu olho e digo: Deus, eu preciso de uma transformação aqui. E o Espírito Santo sempre vai me levar para o Espírito e a palavra. Então qual é o princípio que eu quero deixar?
para a amada igreja, e que vocês nunca esqueçam e apliquem todos os dias. Repita comigo: da união entre o Espírito e a palavra, a vida é gerada. Pronto. Não sei qual é a vida que você precisa, não sei qual é a transformação que você precisa, mas nós vamos orar agora pelo caos. E nós não vamos orar aqui discutindo com o caos. Amém? Mude o teu posicionamento na oração. Não fica a lutar aqui com demônios. A lutar, não. Não fique. Você não precisa ficar se lastimando do caos que você está vivendo. Você precisa orar a palavra sobre o caos. É isso. Amém? Pastor, eu na minha casa só eu que sirvo a Deus. O resto da minha família é um caos. O que é que eu vou orar? Eu vou orar a palavra. A palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fim de papo. Escute o inferno, escute os demônios. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não estou vendo nada, mas estou trazendo à existência aquilo que não existe ainda. Estou orando e profetizando isso. Amém? Porque muitas vezes, aqui em moveres de oração, às vezes eu, o pastor Fernando, a gente está orando, nós começamos a profetizar sobre Angola. E penso que o nosso movimento que Deus tem nos levado é um movimento de oração, intercessão pela nação. Só que para entrar em uma intercessão pela nação, preciso ter consciência do que eu estou orando. Eu não tenho que ficar expulsando demônio da cabeça de ministro, de presidente, de não sei quem. Não. Eu tenho que orar a palavra sobre a nação angolana. Eu tenho que... A visão profética é o quê? A visão profética é aquela que eu vou olhar para a palavra e vou transmitir aquilo que Deus diz sobre a nação. Então temos orado, Senhor, haverá um avivamento nessa nação. Eu tenho certeza. Deus vai revolucionar a economia dessa nação. Deus vai revolucionar, vai remover esse espírito de miséria. Deus vai trazer o que há de melhor para esta nação. Eu começo a profetizar coisas sobre a nação que eu não estou vendo. Mas eu começo a trazer à existência homens de Deus sendo colocados nas posições estratégicas. Senhor, eu profetizo que tu vais levantar, ou dessa casa ou de outro lugar, não sei, mas Deus vai levantar homens de Deus para estar nos lugares estratégicos da nação. Profetizo que teremos um presidente crente, cheio do Espírito Santo. Você não crê nisso? Ah, não vejo, pastor. É exatamente isso que estamos orando. É aquilo que nós não vemos, nós trazemos à existência. Profetizo que não haverá fome nessa nação. Senhor, eu declaro que essa nação será suprida, nem que desça maná do céu, mas não vai ter ninguém fome nessa nação. Então eu começo a visualizar Deus levantando homens, Deus levantando mulheres. Na minha casa não tem ninguém crente. Senhor, eu profetizo que pastores vão ser levantados na minha família. Eu profetizo que meus pais, meus tios vão se converter e vão ser homens de Deus. Eu trago a existência, eu põe pele, põe nervo, põe carne, junta esses ossos. Senhor, eu declaro em nome de Jesus. Então eu começo a visualizar o que está no céu e trazer para a terra. Meu posicionamento de oração precisa mudar. Eu não tenho que ficar queixando de Deus, queixando da vida, porque não tenho um emprego bom, porque não me aparece uma oportunidade boa. Não. Comece a andar pelas ruas da cidade. Quando passar diante daquela empresa que você sentiu no coração que você vai trabalhar, estenda seu dedo de profeta e diga: Senhor, em nome de Jesus, tomo posse, Senhor. Eu declaro um cargo melhor. Eu trago a existência que Deus vai me colocar numa posição estratégica. Comece a profetizar o destino, o propósito, não ficar remoendo o problema. Sai daí, vai chegar naquele projeto, vai olhar para o projeto e vai dizer: eu vejo aqui milhares e milhares e milhares de peixes. Eu vejo aqui uma prosperidade, eu vejo aqui isso sendo habitado, eu vejo aqui comunidades se rendendo a Jesus. Eu estou profetizando aquilo que eu vejo pela fé. Amém? Vou abrir uma empresa, pastor, tenho um interesse de ser um empresário, mas não tenho nada, nem NIF, não tenho dinheiro nem para abrir um NIF. Profetize seu NIF, 5.023, 44, 16. Senhor, eu profetizo, vai aparecer, vai surgir do nada, Deus vai me dar.
Eu declaro em nome de Jesus a palavra, Senhor, da união do Espírito e a palavra, a vida é gerada. Pastor, eu estou com enfermidade séria em casa. Minha mãe está na cama, doente terminal. Chega em casa marchando assim, ó. Posicionamento de quem tem fé, de quem crê. Minha mãe, eu profetizo sobre a sua vida cura. Eu profetizo que a senhora vai viver muitos anos na terra. Em nome de Jesus, comece a declarar o destino. Qual é o teu problema? Qual é o teu caos? O Espírito Santo te pergunta hoje, qual é o teu caos? Ele é especialista em resolver os caos. Você vive com um Deus, anda com um Deus que tem habilidades específicas para transformar causa em bênção. E eu não sei porquê nós não conseguimos viver uma transformação. Às vezes eu me pergunto, Senhor, por que estamos tanto tempo na igreja? E o Espírito Santo me responde, não há união entre o Espírito e a palavra. Há só emoção. Há só há pessoas que vêm para a igreja como se a igreja fosse um clube social. Bom, não tem o que fazer, domingo de manhã sempre tem alguma programação interessante. Ir para a igreja, ver algumas pessoas, cumprimentar, cantar uma boa música. É um clube social. Ela não vê a igreja como um lugar que Deus levantou para trazer revolução à sua vida. Se nós não trouxermos essas transformações para nós e vivermos isso, nós estamos aqui a fazer nada. É melhor estar em casa ou jogando bola, os homens, as mulheres fazendo comida. Não estamos a fazer nada. Eu preciso entender a minha posição como filho de Deus na terra, como alguém, membro inserido em um ministério, inserido em uma congregação, uma comunidade, onde Deus deseja transformar as nossas vidas. Eu não posso estar escravo do mesmo pecado 10, 15 anos. Isso não faz sentido, eu só caio naquilo. É o mesmo pecado a vida toda. Está faltando espírito e palavra sobre esse caos de pecado, essa escravidão que você está vivendo. Está faltando a transformação. A transformação é exatamente você não praticar mais aquilo que você praticava antes. Mas se eu estou sempre a praticar o mesmo pecado por anos, isso quer dizer que eu não vivo o Espírito e a palavra. Eu estou a viver qualquer coisa na igreja, uma experiência religiosa. Paredes pretas, luzes, um bom som. É uma experiência religiosa. Mas eu não estou a viver a transformação que o Evangelho tem poder para transformar. Depois que essa revelação caiu no meu coração, que não foi hoje, nem foi esse ano, há bastante tempo, eu comecei a conquistar coisas que eu queria conquistar, mas que eu sonhava que não se materializavam na minha vida. Mas era porque faltava a união do Espírito e a palavra, para que a vida fosse gerada. E eu ficava sempre em ciclos viciosos, ciclos e mais ciclos e mais ciclos, e não sair de determinadas coisas. E muitos de nós estamos exatamente assim, girando assim, né? Não sei se você já teve a sua vida assim, parece que você está andando em círculos. Você sente que você dá voltas, mas que nada acontece. E está tudo parado. Você parece que está dando voltas. Muitas vezes a nossa vida está exatamente assim, dando voltas. E aí, essa canção que fala do Espírito Santo, eu a ouvi pela primeira vez há um mês atrás, mais ou menos. E eu estava dirigindo, peguei ali o início da Rua do Patriota, quando eu estava a meditar já dessa mensagem de Gênesis, da formação do caos, da transformação, a formação do homem, os projetos, aquilo que eu tenho construído. E Deus tem uma forma de falar com cada pessoa. A uns Deus fala por sonhos, outros falam... Deus tem uma forma de falar com cada pessoa. E comigo, Deus tem uma forma de me visitar. Há pessoas que Deus visita a sua presença, eu estou a falar de visitação. É diferente de... Eu estou falando quando Ele chega, a presença dEle chega. Tem irmãos que fazem isso no quarto, na casa de banho, ajoelhados. Comigo Deus tem uma forma de agir e é dentro do carro. Sempre.
Faz 27 anos que Deus tem encontros comigo dentro do carro. Eu não sei se Deus gosta de carro, eu não sei o que é. Eu sinceramente não percebo, Fernando, mas são visitações que eu tenho dentro dos carros. Quando eu for vender meu carro, compre, viu? Porque a glória desce daquele carro. Quando eu for vender, eu vou vender por um preço bem alto. Tô brincando. Mas olha, é dentro do carro, eu não sei explicar, Said. E ali no início do Patriota eu encostei o carro porque eu ouvi pela primeira vez essa canção. E ela não diz nada, mas diz tudo ao mesmo tempo. Ela só chama o Ruach Elohim. Ruach Elohim. Ruach Elohim. Eu não posso viver sem o Ruach Elohim. Eu não posso desenvolver nada, por mais que eu seja bom profissionalmente falando, por mais que eu tenha capacidades, que Deus me deu condições de estudar, de ser o melhor profissional na minha área, eu preciso do Ruach Elohim na minha profissão, no meu trabalho, no meu emprego, naquilo que eu faço, eu preciso da presença do Ruach Elohim. E eu chorava, e toda vez que eu canto essa canção eu choro, porque há uma identificação com a Gênesis, com a criação, há uma identificação profunda da essência de quem eu sou. Eu não posso viver sem o Ruach Elohim. Posso fazer todos os cursos de teologia disponíveis na terra, mas sem o Ruach Elohim, essa letra vai me matar. Essa letra vai matar você. Vai te fazer se perder. E quando eu fecho os olhos e eu canto Ruach Elohim, eu me sinto no Éden. Eu sinto Deus soprando nas minhas narinas um fôlego, uma seiva, uma vida. Sabe, uma vida que entra dentro de mim. Algo que corre as minhas veias. Eu me sinto vivo de novo. Eu me sinto animado. Eu me sinto cheio de esperança. Eu me sinto, uau! Parece que o caos se transformou em nada quando eu clamo pelo Ruach Elohim. Parece que os problemas se reduziram a nada quando eu invoco Ele, que já habita dentro de mim, mas muitas vezes é esquecido pela maioria dos crentes. Fecha os teus olhos assim sentado, curva a tua cabeça. Espírito do Deus vivo, o mesmo Espírito que esteve em Gênesis, Espírito do Deus vivo, sopra novamente o teu fôlego de vida nas narinas dos teus filhos e filhas. Aqueles que estão cansados do caos, eu te peço, sopra agora nas narinas do teu Espírito. Visita agora o coração, Senhor, do desesperado, do aflito, do cansado. Visita agora o coração de todo irmão, de toda irmã. Da mesma forma como tu tens me visitado, eu te peço, visita eles hoje. Doce Espírito Santo, a tua presença que é tão doce, mas que é tão poderosa. Oh, Shirabakarabakitala, Areia Queixeira Maria, Ria Candaiase.